Gente, fala com a galera, a gente tá agora aqui dentro dentro do aquário e é muito grande. Gente, aqui ó, tem um aquáriozinho de vários peixinhos. É que também tem muito sol, né? Meu Deus! Peixe! Olha o tamanho desse mamute aqui, tem muito peixe ali. Olha o tamanho desse mamute, muita coisa. Gente, olha esses peixão, olha esses peixão aqui. Olha isso. Olha esse peixe, cara. Tem muito peixe. Gente, olha esses peixes. É muito peixe, gente. Olha esses peixes lá. Estão todos ponta cerrada. Olha isso. Mais peixe. Não é do canal. O quê? Piauí. 3 pintas. Agora mostra as pintas Da dele. Amazônia. Tem 3 pintas. Gente, é muito peixe. Tô surpresa que é muito peixe. Muito. Vou pegar o aquário do mundo. Tem uns aquários assim que vai passando, vai vendo um monte de peixe. Eu fico assim. É o charada. É que aqui você não pode usar lanterna, tá bom, gente? Não posso usar a lanterna aqui. É o Piauí 3 pintas. Olha o tamanho desse mamute. É um mamutão. Olha esse mamute, gente. É um peixe muito grande. Olha o tamanho. Caraca, galera. Olha o tamanho desses peixes, mano. São imensos. São tudo um bando de imensos. É muito peixe mesmo, peixe de cabelo aqui. Falando sério. Agora você para aqui, tem um peixe desse tamanho. Como é que é isso aqui? Olha isso, é muito peixe imenso. Tem um peixe imenso aqui, ó. Aqui em cima, ó. É muito peixe imenso, né? Cara, eu tô surpresa. O tanto de peixe que tem aqui. Só foi um peixe aqui. Isso não está não. Aqui também. Vários peixes. Olha essa peixe, cara, que estão os... Oi, sou louco. Meu Deus do céu. Tá muito passada a câmera. Olha ele nadando. Tuturo de tuturo. Se quiser eu te passo a minha filmagem. Caramba. Gente, esses peixes ficam rodando no teto embaixo lá. Ele desce, ó, gira. Ele pensa as bolinhas tudo e pensa assim: ah, eu acho muito legal ficar passando aqui toda hora. Aí ele sobe, na minha ponta eu faço também esse louco aqui, que é o louco. Oh, outro louco. Gente, tem muito peixe aqui, olha. É muito peixe. Gente, a gente chegou aqui nesse local aqui, que é o Museu Histórico de Cuiabá. A gente tá aqui, vivendo aqui um tiranossauro. E ele é imenso, ó. Olha a cabeça dele, é muito grande. É esse bicho aqui. Gente, tá lá nesse local aqui, ó. Cheio de coisa. Um monte de coisa aqui. Pré-históricas. É, tem casulo. Aqui, ó. Essa pessoa aqui de fundo. Opa, boa tarde. Gente, tava na sala aqui. Espera um vídeo pra vocês isso aqui. Agora isso aqui. Essas coisas aqui. Tem dentes de dinossauros antigos. Aqui, tem dentes. Álvaro, pode falar. Tem muito
muita coisa aqui, ó. Não sei se você já viu em Cuiabá uma avenida chamada Avenida Joaquim Murtinho. O português, eu vou lembrar o nome de tudo. Só Joaquim você que é Murtinho. sutil, que eu estou em todo lugar, isso aí que muda. Miguel Sutil não tem como também. Inclusive, Miguel Sutil, esse que é negligenciado na nossa história, mas. É? Esse aí já é outra história. O Joaquim Murtinho, ele foi um dos habitantes dessa casa. Então, em 1842, a família Joaquim Murtinho ordena a construção e são os primeiros moradores. Né? Eles eram uma família de médicos, empresários, investidores. Eles, inclusive, são os fundadores de uma marca chamada Mate Laranjeira, né? A marca Mate Laranjeira, que existe até os dias de hoje. É a mais forte na região sul do país, né? Porque depois de sair daqui, da região do Mato Grosso, eles mudam para o Mato Grosso do Sul. Né? Na época, era tudo a mesma coisa, Era, né? mas da região que hoje é o Mato Grosso do Sul. Quanto tempo Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul é dos anos 60, 60, se não me engano. Não vou saber o ano exato. Jovens escravizados, eles faziam uma produção de mate, por exemplo, faziam o escoamento para o rio. Essa casa era construída de frente para o rio. Então, descendo aqui, a gente chega na margem do rio Cuiabá e até 1888, que é quando a escravidão é abolida no Brasil, essa casa teve esse trabalho de mão de obra escravizada. Continuou tendo, após a abolição, a gente sabe né? disso. Demora muito Exato. a se deixar ter Além da família de Murtinho, existe uma outra pessoa muito importante que morou aqui, que é quem dá nome à casa. Aquilo. Dom Aquino. Dom Aquino Corrêa, ele foi arcebispo da Igreja Católica do Estado, aqui do Mato Grosso. Ele foi poeta, compositor, governador do Estado, né? E enquanto tudo isso, ele também foi compositor do hino do Mato Grosso. Ele promoveu um campeonato de poesias, e ele ganhou o campeonato de poesias que ele promoveu. E a poesia dele, posteriormente, acaba se tornando o que a gente conhece como o hino do Mato Grosso, né? E não só, ele também foi muito importante em diversas áreas. Ele foi o criador, por exemplo, do IHG, né? O IHG-MT, que é o Instituto Histórico e Geográfico. Ele criou também a Academia de Letras daquele estado, foi a primeira pessoa da região a ser eleita para a Academia de Letras a nível nacional. Ele foi muito importante no Estado Novo também. Vargas tinha, então, Aquino, um braço de apoio nas questões do setor de educação do país, né? Então, o Aquino Corrêa teve toda essa importância, por isso que a casa leva o nome dele, apesar de não ter sido nem o primeiro morador daqui, nem o último. Porque depois da família Dom Aquino, a gente tem algumas lacunas de informações do tempo, documentação que infelizmente foi perdida, sobre o que aconteceu com a casa. Mas nós sabemos, por exemplo, que nas décadas de 60 e 70, ela foi uma fábrica de sabão, ela passou pelas mãos da Polícia Militar, ela foi um depósito da Polícia Militar, ela pertenceu também à ABB, né, que é a Associação Atlética do Banco do Brasil. Eles utilizavam aqui também como depósito. E aí nos anos 90, depois de alguns problemas, como por exemplo inundações, que o rio Cuiabá antigamente ele inundava. Hoje em dia ele enche bastante, mas ele não inunda, porque ele se tornou mais raso e mais largo, né? Então, por exemplo, até a década de 70 aqui, passavam embarcações da Marinha, né? Grandes embarcações passavam pela região do rio Cuiabá, coisa que já não acontece mais nos dias de hoje. E nos anos 90, o Instituto Ecos, que é quem administra junto com o governo do estado, entra uma ação, consegue tombar a casa, e nos anos 2000 eles fazem escavações arqueológicas, 2003, 2004, onde se encontra esse material. Então esse material todo é resultado das escavações aqui. E em 2006 é inaugurado o Museu de História, né? O Museu de História Natural. Ele é inaugurado em 2006, então ele estaria completando agora seus 20 anos. 20 anos. E a gente tem aqui alguns tipos de materiais, como por exemplo as porcelanas, né? Que são europeias, não são porcelanas brasileiras. Então é um material muito caro hoje em dia. Imagina no século XIX você trazer material, porcelanas europeias para cá, né? Então a gente tem aqui porcelanas de características inglesas e diversas outras, né? Então evidencia o quão rica eram as famílias que viviam aqui. Além dessas porcelanas, o que a gente tem são as cerâmicas, né? São cerâmicas afro-brasileiras. Então, se aqui a gente tem porcelanas que evidenciam enquanto a família era rica, aqui a gente tem porcelanas que evidenciam ainda mais, porque são cerâmicas de mão de obra escravizada, né? Então, escravizados não eram baratos naquele período, era um material extremamente caro, pessoas extremamente caras.
Então essas cerâmicas afro-brasileiras, elas têm esse nome porque, apesar de ter a cultura africana, né, nos grafismos, na construção de todo esse material, ela é brasileira, né? Ela foi construída no Brasil pelos filhos escravizados, diversas outras pessoas. Fora isso, a gente tem ferramentas, né? Tem cachimbo, utensílios de cozinha, cápsulas de munição, dedal de costura. Aqui do Esse do caju aí, tinha muito caju nessa região? Aqui tem muito caju. Tem muito caju. E aqui a gente tem outras coisas, como por exemplo moedas de cobre do período imperial. Então isso aqui são moedas de cobre de 10 réis. De longe não dá pra ver, mas de perto você consegue ver os desenhos, com certeza né? E ali a gente tem Mas ferramentas de trabalho. voltando a falar do caju, é muito mais comum no Nordeste, né? Aqui a gente bastante, se adaptou bastante ao local, né? Tem fazendas de caju por aqui? Não, não tem isso. Então, a gente tem O agro que é outra produções, coisa. a gente tem algumas produções no interior, mas não é o foco. Né? Desse lado aqui a gente tem Chapada. uma representação de chapada, né? Representação geográfica, aqui a gente tem a questão dos fósseis. Chapada dos Guimarães é uma região que tem bastante sítio arqueológico, tanto de arqueologia quanto de paleontologia. Então a gente encontra muitos fósseis marinhos, né, no período em que Chapada dos Guimarães foi um oceano. Então, por que esse oceano? O nosso continente, a nossa placa tectônica durante certos períodos geológicos, ela era mais baixa. Então a água acabava adentrando. Então a gente tem Chapada, Cáceres, Barra dos Bugas, a gente encontra fósseis marinhos nessas regiões. Ali eu vou mostrar para vocês alguns desses fósseis marinhos de Chapada. Né? E aqui a gente tem uma representação de uma aldeia chavante. Para ter uma informação crítica dentro dessa maquete. Não existem chavantes na Chapada. Chavantes habitam outras regiões do estado. Na Chapada dos Guimarães nós temos o povo da etnia Bororo, né, os Boi-Boró. Eles são, se vocês encontrarem indígenas na região de Chapada, eles são Tem Boi-Boró. alguma coisa, alguma aldeia lá preservada? Tem algumas. Um pouco mais pra frente em Chapada você tem algumas. E aqui o chamante, muito fácil de reconhecer o indígena chamante. Só reparando na pintura corporal. Eles pintam, os homens, os guerreiros, pintam o corpo completamente de preto, apenas com as faixas vermelhas no peito e nas costas. Então sempre que você vê um indígena com essa pintura, ele é um guerreiro chavante. É uma pintura bem característica. E as mulheres pintam o corpo todo de vermelho. Né? Então eles fazem a extração dos pigmentos através do urucum. Eles tiram a tinta vermelha, do jeripapo, eles extraem a pigmentação preta, né? E aqui o que a gente está vendo é um ritual de passagem para a maioridade. Então esses círculos eles são compostos basicamente por guerreiros e jovens que ainda se tornarão guerreiros, né? Então eles têm o costume, um dos ritos que eles fazem é a perfuração da orelha. Eles fazem a perfuração da orelha com o osso da perna de uma ema e introduzem um pedacinho de madeira, né? Então é uma das partes do processo do ritual. Então tem uma coisa bem interessante que eles dizem que se o indígena que ainda vai se tornar adulto tiver cometido atos que não condizem com a idade dele, vai inflamar pelo furar. Né? Então, A maioria inflama, né? então essa é a tradição que eles têm, algo que eles mantêm até os dias de hoje, essa coisa, esse Muito legal, conhecimento. né? E aqui é uma gravura, né? Uma pintura rupestre relacionada a povos indígenas. Então, eles faziam essas gravuras, muitas dessas em rochas no solo, misturadas. O aurária, que é a forma como a gente escreve a grafia do nome deles. E basicamente são máscaras ritualísticas, né? Eles fazem rituais de cura e fazem a utilização dessas máscaras, porque essas máscaras, na mitologia Waurá, têm o poder de conectá-los com os espíritos. Espíritos que eles chamam de Ababatai. Então são esses espíritos, Ababatai. E houve um período em que eles viviam uma comunhão plena. Hoje em dia eles só conectam-se através das máscaras. Né? Então, através das máscaras, eles fazem durante 7 dias seus rituais com as máscaras. E essas aqui foram cedidas ao museu. Só existem 2 exposições com máscaras do Waurá no mundo. Uma está aqui e a outra está na Europa. Só uma foi cedida. E aqui o pessoal da aldeia Piulá que cedeu esse material para ficar exposto aqui. Eles vivem no norte do estado, né? Na região da reserva do Xingu. Eles vivem no extremo do norte do Xingu, que é o que desce lá no norte do estado. E aqui a gente vê muito interessante o material que eles utilizam. O broto de buriti, né, as palhas de buriti. A gente tem os óleos que são feitos geralmente de pequenos coquinhos, castanhas e outros materiais, as penas de pássaros e os dentes. A gente tem, por exemplo, aqui dentes de piranha. Isso aqui então é a maxilar de uma piranha que foi extraída e colocada aqui. Isso aqui são dentes de uma cachorra, que é uma espécie de peixe que a gente tem aqui.
também, né? Então, tudo isso é um material que eles utilizam, fora a pigmentação, que a gente o açafrão. Então, é tudo isso. As máscaras são macho e fêmea. As máscaras, independentes de serem macho ou fêmea, são utilizadas apenas pelos homens da aldeia. Então, a gente tem aqui eles fazendo a utilização dessas máscaras e, ao lado, o processo de fabricação. O trançamento da palha, a extração da pigmentação, a ornamentação com os adereços. Então, tudo isso faz parte da pecuária. Tá bom. Esses primeiros fósseis, Tava vendo. eles são de estromatólite. O que são estromatólite? Vamos fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que tem isso aqui? Esse fóssil tem quanto tempo? Sei lá, é de história? Muito mais antigo do que a pré-história. Ele estava estudando isso na escola. Pré-história, né? Mas não detalhadamente, como você mostrou nas outras coisas. 3.000 poucos milhões de anos atrás? Ele é de um período que a gente Ele falou que é 2, milhões de Não, anos. 2.000 não. É antes, Sei. bem mais. É antes? Bem mais antes. Aqui a gente está falando do período pré-cambriano. Eu não tenho noção mais disso não. Aqui a gente teria aproximadamente entre 2,5 e 3 bilhões de anos. Bilhões. Bilhões de anos. Então, Muito mais. não existiam formas de vida como as que a gente conhece hoje. Ah, tá. Não existia Isso nem aqui é o foto. fóssil Tá. das primeiras formas de vida, que é essas grandes colônias. Elas não eram um ser vivo, era uma colônia de micro-organismos, Aham. né? Então eles foram fossilizados e se tornaram estromatóricos. E mais uma prova de que nós tivemos oceano. Eles são formações oceânicas e essa foi encontrada em Cáceres, que é uma cidade aqui do interior. Então eles são mais uma evidência factível da presença de um grande oceano aqui, né? Eles se formavam em praias rasas. E do lado a gente tem um icnofóssil. Qual que é a diferença de um fóssil para um icnofóssil? Então, Um isso. fóssil, o que a gente tem é o ser que foi fossilizado, né? Adquire o formato do ser, o ser em si acabou morrendo e deixando isso aqui. O icnofóssil não. Isso aqui são vestígios que esse ser deixou. Isso que eu imaginei, da vestígio do que era, né? Ele fez esse caminho, por exemplo, e acabou sendo registrado o caminho que ele fez com a entendi. formatação. Ele é um artrófago, é como se fosse nos dias de hoje uma minhoca, um verme, né? Tinha essas características. E aí a gente saiu aqui, pré-cambriano e aqui paleozoico. No paleozoico surgem formas de vida mais próximas do que a gente conhece, como por exemplo, as trilobitas, que são esses serizinhos aqui. As trilobitas eram seres aquáticos e elas tinham algumas características que lembram alguns insetos, como por exemplo, vocês conhecem um insetinho chamado piolho de cobra? Sim. Que é aquele que você encosta e ele se Quando eu enrola. vim morar aqui, eu vi vários. Então, ela tinha uma característica parecida, ela se É o meu enrolava. pai. Ela se enrolava também. Então a gente tem, por exemplo, aqui. Esse fóssil aqui é de uma trilobita. Aqui nós temos dois fósseis de trilobita, que é esse do meio e esse da ponta. Né? Então, mais fósseis aquáticos, como marinhos, como as conchas. Né? Então a gente acha muita concha na região de Chapada. Se vocês um dia forem e fizerem trilha e procurarem, é provável que vocês achem. Né? Mas tem que procurar bastante. Por enquanto, né? Sem nada de trilha. E façam as trilhas de Chapada, inclusive, são muito boas. A gente encontra as conchas aqui, os seres bivalvos. O que são seres bivalvos? São como ostras, né? Que tinham a capacidade de se abrir e de se fechar. Né? Então tinham filos moluscos e diversas outras coisas. E aí a gente está lá, pré-cambriano, paleozoico, mesozoico. É no mesozoico que vão surgir os répteis, os dinossauros. Eu conheço mais esse nome. Então, e aí a gente tem diversos animais, como por exemplo aqui a gente tem um mesossauros, né? Então, o mesossauros, o que era um mesossauros? Apesar do nome saurus, ele não é um dinossauro. O mesossauros, ele é um réptil. E é esse camaradinho aqui, tá? Então esse aqui é uma representação do mesossauros, tá? A gente consegue ver no fóssil as características das patas traseiras, a cauda e parte do corpo vertebral desse animal. Então esse fóssil está muito bem conservado, apesar de não estar inteiro, infelizmente, ele mostra muito bem as características do animal. Dá pra perceber mesmo. Aqui, por exemplo, a gente tem fósseis de um Pycnonemossauro nevese. O que é um Pycnonemossauro nevese? Esse carinha aqui. Ele viveu aqui na região de Chapada dos Guimarães há cerca de 70, 75 milhões de anos atrás. Ele era um carnívoro caçador que a gente tinha. Olha o bracinho dele, ó. Exato. A patinha As dele. crianças sempre comparam ele com o T-Rex por conta dos bracinhos. Mas é uma característica de alguns dinossauros caçadores, esses braços curtos, porque eles não precisavam, né? Eu conheço, que tem o nome disso dele. Ele acabou de falar. Uhum.
ele não necessitava dos braços longos porque ele tinha uma mandíbula muito forte e as pernas também, então ele era muito rápido e muito ágil, né, para capturar essas presas. E aqui a gente tem um dente e um pedaço da costela desse animal. Aqui a gente tem um pedaço do fêmur do Pycnonemosauro, parte do corpo vertebral, né? Então isso é o que a gente tem de Mesozoico. Depois do Mesozoico a gente vem para um período novo, que é o Cenozoico. No Cenozoico a gente tem a predominância dos mamíferos sobre a Terra. Então aqui, por exemplo, são molares de um mastodonte. O que é um mastodonte? Um mastodonte, para quem assistiu a Era do Gelo, vocês assistiram a Era do Gelo? Vocês lembram de um animal chamado Manny? Lembro. Era um mamute. Sim. O mastodonte era um animal do mesmo período, só que da nossa região. E ele lembra muito o mamute, né? A gente consegue ver aqui. Não é um elefante, é um mastodonte. Então, ele tem algumas diferenças do mamute, como por exemplo, ele não tinha uma pelagem tão grossa como a do mamute, ele se alimentava da matéria que a gente tinha aqui. Então, se vocês notarem o dente dele, um dia virem o dente de um mamute, vocês vão notar que é muito diferente. Porque o mamute comia folhagens mais macias, mais leves nas regiões das pradarias que ele vivia. O nosso mastodonte não, ele tinha que mastigar folha seca, galho duro. Né? Então... Desculpa, eu também estou com o tamanho do osso. E aí eu vou fazer uma pergunta. Que animal que vocês acham que é isso aqui? É um Eremotherium laurilide. É um animal que existe até o dia de hoje. Sei lá. Ele é muito famoso na megafauna. E ele também está na Era do Gelo. Não conheço Ele não vai ele. lembrar. O álbum de muito Lembra do Cid? Não conheço. Ele não lembra. Não assistiu? Não lembro. Não, eu já vi. Não O lembro. Cid, que era o amigo do Manny. Não lembro. O Cid é uma preguiça. O Cid Eu lembro dessa preguiça, sim, mas eu lembro do nome. ele é uma preguiça gigante. Você Meu já viu Deus. alguma preguiça que fica do mesmo tamanho que um tigre? O Gigante Cid mesmo, tem o olha o mesmo tamanho de tamanho. cada pedaço do osso dela. Essa é a espécie Eremotherium laurilide, que não era a maior de todas. Nós tínhamos a Megatherium. Mas falando da Eremotherium, ela chegava até 6 metros de altura e pesava aí cerca de 4 a 5 toneladas. Era um animal Caraca, gigantesco, Alvin. né? Aqui a gente tem essa representação. Gente, É muito grande. diferente, né, do que do animal que a gente conhece hoje. Ela não vivia nas árvores, até porque um animal de 4 toneladas ia acabar com a árvore. não vai viver em cima das árvores. Mas ela se alimentava das folhas, né, de todo o material que ela conseguia alcançar. Porém, a gente tem evidências de que esse animal predava outros, então ela não era estritamente herbívora. Né? E aí a gente tem, por exemplo, ossos do fêmur, que é esse osso da nossa coxa. Temos a rótula, que é um osso do joelho. E aqui no canto a gente tem o metatarso e o metacarpo. O metatarso são ossos do pé e o metacarpo são ossos da mão. Então a gente consegue ter noção do tamanho dos membros desse animal. Aqui a gente tem alguns ossos mais diversos, como vértebra, costela. E essa vértebra lombar, ela tem uma característica muito interessante. Ela tem uma deformação. Esse animal sofria de uma deformação, um problema genético, que provavelmente causava muitas dores, muitos problemas de locomoção para ele, né? Então, através desse fóssil, a gente consegue perceber esse fóssil. Aqui a gente tem uma réplica da tíbia desse animal, um pedaço da tíbia. A peça original existe, ela fica reservada aqui ao lado, que é na reserva técnica, mas por ser uma peça muito rara, que precisa de estudos ainda, ela não fica exposta, né? Então, a gente tem a réplica, que é extremamente parecida. E a original está guardada. Aqui a gente tem alguns outros ossos dessa preguiça gigante, como a vértebra, os dentes, uma costela, tíbia, rótula e osteodermos. O que são osteodermos? Osteodermos nas preguiças gigantes era uma camada subcutânea. Ela ficava debaixo da pele do animal e formava meio que uma camada de osso. Né? Então esses aqui são ossos da preguiça gigante, que formavam uma placa debaixo da pele dela que tornava ela mais resistente. E aqui a gente tem um Pampatherus humboldti. Qual animal é o Pampatherus humboldti? Ele é um tatu. Ele é um tatu da megafauna. Não é exatamente o tatu que a gente tem hoje, mas era muito parecido. Né? E esse aqui era um tatu pequeno, ele não atingiu o seu tamanho adulto, né? Então esse animal crescia muito. Se a gente contar esse tatu, por exemplo, a estrutura dos músculos, a estrutura da carapaça, a estrutura da pele, esse animal poderia atingir facilmente o tamanho de um carro popular, como um Fusca, por exemplo. Então, é um animal gigantesco. E os tatus de hoje em dia ainda são grandes, né? O tatu canastra, por exemplo, é grande, mas esse aqui era gigantesco perto desses animais. Chega, né? E aqui a gente tem outras osteodermos. Do mesmo jeito que a preguiça está lá, aqui a gente tem osteodermos do tatu. Só que as do tatu não tinham a mesma função, não era para dar resistência. Elas permitiam a mobilidade da carapaça do tatu. Né? Então, a tartaruga, por exemplo, ela tem uma locomoção
locomoção muito limitada, porque a carapaça dela é ligada diretamente na coluna do animal. Né? O tatu não. As osteodermas permitiam essa flexibilidade maior para esse animal. E aí, por último, a gente chega rapidamente aqui na pré-história do homem. Né? Então aqui a gente tem 2 períodos. Você está em qual ano da escola? Quinto. Então ano que vem você vai entrar para estudar uma coisinha chamada pré-história. Paleolítico, neolítico. A gente já entrou. Você só fala da pré, mas não desse jeito, dividindo todos eles, né? Então na pré-história a gente tem 2 períodos principais na Idade da Pedra, que é Paleolítico e Neolítico. No Paleolítico, basicamente, a gente conhece como Idade da Pedra Lascada. Os seres humanos faziam suas ferramentas de pedras, como essa. Aqui a gente tem duas ferramentas. Isso aqui é o núcleo, que é de onde você tira as suas ferramentas, e o percutor, que é o material que você usa para quebrar. Né? Então, você tira uma lasca e depois você vai lapidar. Você vai lapidando ela, até chegar no formato que você precisa. Isso aqui, por exemplo, é uma espécie de espada do período pré-histórico, né? Um tacape. Aqui a gente tem ponta de flecha, de lança, raspadores. Dá pra você ver que é de lança. Exatamente. Então, hoje a gente preserva alguns desses formatos, né? E aqui o ser humano era caçador-coletor. Ele não estabelecia residência. Isso que ele estudou. Ele era nômade. Nômade, isso que ele estudou, sedentário, mas não detalhadamente, entendeu? E aí a gente tem um salto e cai no período neolítico. Né? Então, mas é importante lembrar, o fato deles chegarem no Neolítico não significa que eles deixaram de fabricar isso aqui. Esse material continuou sendo fabricado até porque os seres humanos caçavam as preguiças gigantes. Então não dá para você caçar preguiças com esse material. Então esse material ainda era fabricado. A gente conseguia lançar essas lanças contra os animais até 60, 70 km por hora. Então era muito eficiente, o ser humano se adaptou muito bem. No Neolítico, madeira, né? o que a gente tem são ferramentas de trabalho. Aqui são ferramentas de caça e aqui de trabalho. Enxadas, machados, enxadas, machados. Já que eles estavam sedentários? Sim, aqui eles, porque que a gente percebe materiais de trabalho essas coisas, né? Esse aqui é um socador de pilão, por exemplo. Então eles faziam uma maceração dos grãos, aqui é uma talhadeira para cortar madeira. Então a gente tem diversas ferramentas. E uma outra coisa que os seres humanos desenvolveram nesse período foi a cerâmica. Eles se tornaram seres humanos nômades, agricultores, domesticadores e ceramistas. Então, a cerâmica indígena também é uma herança desse período. Sim. Aqui a gente tem culturas cerâmicas de 3 povos. O Xinguana, o Tupi-Guarani e o Xaraés. O povo Xaraés não existe mais, eles foram declarados oficialmente extintos lá em 1800 mais ou menos. Né? Eles sofreram com a colonização. Antigo, então, exato. Eles sofreram com o processo de colonização, doenças, guerras, enfim. Então, acabou que eles foram extintos, mas deles surgiram outros povos depois, né, que já tinham saído daquela região, como os Bororo, por exemplo, são descendentes desse povo, mas originalmente eles já não existem mais. E a cerâmica xinguana, ela é muito interessante porque ela tem características animais na sua cerâmica. Então, a gente vê representações de escamas, de pelos, né, de formatos que lembram caudas, dentes de animais. Né? Sim. Cada povo deixava a sua forma de identificação. E por último, urnas funerárias. Tá? Isso aqui é uma urna funerária de cinzas. Cinza das pessoas. Então, a pessoa é cremada e armazenada aqui, que é uma forma comum, né? Nos dias de hoje, nós ainda temos processos de cremação, de armazenamento em urnas. E aqui nós temos urnas de enterro secundário. Posso explicar o enterro secundário, amigo? Isso aqui. Tá. No enterro secundário, quando o indígena morre, qual que é o processo que eles fazem? Eles primeiro enterram o corpo. E aí eles vão regando, fazendo diversos processos, até que esse corpo entre em estado de decomposição, putrefação. Eles retiram esse corpo, limpam, tiram todo o material, tecido mole, tecido genético, tudo, e deixam apenas os ossos. E aí eles enterram apenas os ossos. Eles que fazem esse trabalho? Sim, eles fazem. E aí eles enterram dentro dessa urna. Então não é um material que fica exposto. Essa urna estava enterrada, foi retirada da terra. Sim, mas aí é com ossos, e não somente os ossos. Somente os ossos. Legal, diferente. E aqui também é o mesmo processo daqui. A diferença é que aqui é apenas o crânio. Em algumas culturas, como na cultura do povo Bororo, os Boi-Bororo, por exemplo, eles acreditam que é no crânio que ficam as memórias, o conhecimento, as lembranças dessa pessoa. Então, eles armazenam o crânio. Né? Eles fazem esse processo de enterro secundário, eles fazem ela. Geralmente existem 2 formas: ou eles enterram num cemitério próprio deles, ou o corpo é deixado no rio. Né? Então, é o rio, que é a natureza que toma conta daquilo tudo. Mas o crânio geralmente é guardado. Só que eles não enterram mais dentro de cerâmicas. Agora são em cestos de palha. Né? Então,
existe até o dia de hoje. Essa não é Bororo, a gente não tem essa confirmação, mas na cultura Bororo existe essa, não só neles, mas existe esse conhecimento do enterro do crânio. Né? Então isso aqui era uma urna que também estava enterrada. Foi retirada e trazida para o museu. Gostei. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Nada. Vamos. Muito obrigado. Eu esqueci de detalhe. Olha, Álvaro. Coisa pra lá, vamos pra lá. Depois se você quiser mais, a gente vai. Olha como se a gente estivesse trabalhando na terra, olha. Uhum. Na cerâmica. Você vai botar com seus amigos? Não, é por tudo. É, do YouTube. Você pode botar música, mas música sem direitos. Aquelas Tá músicas bom, assim. tá bom. Cá. 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 São vários desenhos, né, gente? Desenhos bem antigos devem ser. Gente, esse vídeo tá ficando um pouco longo, né? Longo, então dá questionamento aqui, tá? Como vocês viram, isso tudo aqui é escrito descoberto para extras. E o que acontece? O vídeo tá ficando muito longo e a gente vai fazer mais assim nenhuma, mãe. Então até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.